Vamos lá! Nessa aula eu vou falar sobre redes sociais. Afinal, será que as redes sociais são capazes de gerar negócio na advocacia? Será que os famosos Instagramers, que são conhecidos na mesma lógica dos YouTubers, as pessoas que publicam, produzem muito conteúdo e têm um número muito expressivo de seguidores, será que eles conseguem converter esses seguidores em clientes? Eu vou trazer para você algumas dicas, algumas situações práticas para você ver, certo? E também vou contar de um caso para você entender um pouquinho melhor na prática este resultado. Na nossa metodologia para gerar retorno com marketing jurídico, as redes sociais elas são chamadas de mídias reativas. Eu vou explicar para você qual é a diferença, tá? As mídias ativas ou motores de buscas são os famosos Google, YouTube e outros canais como Bing, Yahoo, em que a gente faz busca ativa, certo? Então eu chamo bastante elas de mídia ativa. As redes sociais, nós chamamos elas de mídias reativas. Mas por que reativas, Guilherme? A lógica é relativamente simples, porque no Facebook você não entra procurando um advogado ou procurando uma solução, uma dúvida, responder um problema jurídico que você tem. Nem no Instagram, nem no LinkedIn, nem em outra rede social qualquer. Então, por isso são consideradas mídias reativas. Se elas são mídias reativas, nós precisamos reagir a uma publicação que vem de um escritório. Mas aí vem a grande dificuldade das redes sociais, que é o que a gente chama de momento de compra. Pensa comigo, vamos imaginar aqui que você é um advogado trabalhista, certo? Como é que você vai saber quem são as pessoas que acabaram de ser demitidas, que não tiveram os seus direitos recolhidos? Como é que você vai saber quais são os empresários que acabaram de ser notificados? Por exemplo, você não consegue pela rede social, certo? Porque você não consegue, o algoritmo não tem esta capacidade, salvo por outras situações que são um pouquinho mais técnicas, que eu vou explicar em outras aulas, ok? De entregar com tanta precisão. E aí vem a sacada das grandes empresas, as empresas inteligentes. Você certamente já deve ter se deparado com algo que a gente chama de remarketing. O que é o remarketing? Sabe quando você procura no Google e de repente a empresa fica caçando você nos canais? Ela vai no seu e-mail, ela vai na sua rede social, ela vai em tudo, começa a caçar você. Isso é o chamado remarketing. Então vamos imaginar o seguinte, nós fizemos uma campanha, certo? Dessa como nós falamos agora, de jornada de trabalho, de redução de jornada, e essas pessoas entraram no seu site. Mas elas não converteram em um cliente. Elas não clicaram no botão de contato ou no plugin de WhatsApp, por exemplo, que tem no seu site. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos dizer para o Google, certo? Ou para a rede social, que nós queremos impactar aquelas pessoas que já deixaram algum rastro para nós. É exatamente isso que as empresas fazem com você. Por exemplo, eu há poucos dias, necessitando para uma obra, fui pesquisar sobre torneira no Google e de repente começou a aparecer no meu Facebook, bombar de torneiras e torneiras irresistíveis, com descontos maravilhosos. Isso é o que as grandes empresas fazem. Por quê? Porque elas entendem que é mais fácil vender para quem deu uma demonstração. Não é só mais fácil, mas como mais barato. Já imaginou você ter que fazer publicação sem saber quem é o seu público-alvo, quem está necessitando resolver o seu problema jurídico? Pensa nisso, fica extremamente caro, a gente vai falar em vídeos específicos quanto custa isso, mas você certamente deve ter se respondido, puxa, não faz tanto sentido. As empresas inteligentes fazem exatamente isso, aplicam o remarketing para atingir as pessoas mais qualificadas. Bacana? Espero que tenha feito sentido para você. A rede social, na nossa visão de negócio, ela serve muito mais hoje como credibilidade, dar sustentação para o escritório. E aí eu vou te contar, para finalizar esse vídeo, aquele caso que eu comentei no início do vídeo. Lembra que eu falei? Nós temos um caso aqui de um advogado criminalista que ele tem um número de processo muito, mas muito maior do que um Instagramer, um advogado criminalista que tem mais de 100 mil seguidores na rede social. E um certo dia ele me indagou dizendo, poxa Guilherme, mas eu tenho muito mais processo que este outro advogado, certo? Mas ele tem muito mais autoridade, ele tem muito mais moral do que eu. E aí eu respondi para ele, depende daquilo que você quer plantar. O que você quer? Esse advogado certamente ele plantou, e aí olhando para a rede social dele, foram praticamente 4, 5 anos de trabalho entregando muita informação
para agora ele colher. Então lá atrás ele entendeu que era importante ele plantar. Então ele foi muito mais para uma linha de youtuber ou instagramer, entregando informação útil para agora sim ele começar a fazer uma colheita. E aí legal, para encerrar essa história, ele disse o seguinte: na minha cidade, esse advogado que tem um número muito maior de processos, ele é tido como referência mais do que eu. O que isso quer dizer? Autoridade digital. Ele não está ganhando, de certa forma, dinheiro com isso ainda, mas plantou muito bem e está prestes a conquistar os seus clientes em função da autoridade que ele teve que plantar no começo. Bacana? Isso é o que eu chamo de estratégia pensada no médio e longo prazo. Um abraço, eu te vejo na próxima aula.